Nós hoje chegamos ao final do capítulo 10. Nós temos nas últimas 3 semanas falado sobre o capítulo 10 do livro de Atos. Aliás, nós estamos há um pouco mais de um ano tratando do livro de Atos, e esse mês nós estamos, esse culto, na verdade, nós estamos finalizando o capítulo 10. Eu queria só relembrar você uma visão geral do que nós vimos no capítulo 10. Lembrando que até a parte final do capítulo 9, até o versículo 31 do capítulo 9, a história era sobre a conversão de Paulo. A partir do versículo 32 do capítulo 9, Pedro entra na história e vai até o capítulo 12, Lucas contando um pouco do início desse ministério do apóstolo Pedro. Então, o capítulo 10 fala de Pedro, na verdade fala de 2 personagens basicamente, de Pedro e Cornélio. Pedro, o apóstolo que todos nós conhecemos, e Cornélio, um gentil, um centurião romano, que provavelmente era convertido ao judaísmo, e que é o personagem aqui, um dos personagens centrais, um dos 2 personagens centrais do capítulo 10. O que nós vimos então no capítulo 10? Fazendo uma espécie de retrospectiva. Deus manda Cornélio buscar e ouvir Pedro. Então, Cornélio está orando, Deus dá a ele uma visão e manda que ele envie homens para buscar Pedro, porque tinha uma mensagem em Pedro que Cornélio deveria ouvir. Deus dá uma visão que prepara Pedro para receber aqueles que haviam sido enviados por Cornélio, já que Cornélio era um gentil e havia aqui um problema muito sério com a religiosidade, Pedro como judeu, Cornélio como gentil, e não havia nenhum tipo de relacionamento, e a lei proibia que houvessem esses relacionamentos, a lei de Moisés. Então Deus também dá uma visão que prepara Pedro para quando esses homens chegam em Pedro, dizendo: a Cornélio pediu, é um centurião e pediu para que você vá com a gente, Pedro estivesse pronto para ir. Pedro vai com os enviados de Cornélio, ele entende essa direção de Deus, ele entende essa ordem do Senhor e vai com os enviados ali de Cornélio para a viagem de um lugar para outro, de onde estava Pedro para onde estava Cornélio, era de cerca de 50 quilômetros, então era uma caminhada longa. Cornélio recepciona Pedro e ele prepara ali sua família e alguns amigos chegados num banquete para que Pedro então fosse recebido, e ele ouve Pedro, ele diz: olha Pedro, você está aqui porque Deus mandou que eu enviasse homens para te chamar, e agora nós queremos ouvir essa mensagem que você tem, o que você tem da parte de Deus. Por isso, a mensagem que eu vou compartilhar hoje, eu dei esse título: a mensagem que pregamos. No capítulo 10, nós já falamos sobre a necessidade que nós temos de um Salvador, nós falamos sobre a necessidade que nós temos de um Senhor, e agora o capítulo 10 se encerra nos apresentando a mensagem que nós pregamos. Qual é a mensagem central do Evangelho? E talvez em outros tempos, irmãos, essa mensagem fosse irrelevante. Houve tempos em que a mensagem do Evangelho era muito clara no coração e nos ouvidos de todos os cristãos. Hoje em dia, nós temos dezenas de mensagens que são apresentadas como o Evangelho. Desde algumas quase que ateístas, até algumas exageradamente religiosas ou exageradamente espiritualizadas. Nós temos dezenas de mensagens que são chamadas como Evangelho. Isso causa uma confusão. Não é à toa que existem dezenas de debates, e a internet se tornou um fórum onde esses debates acontecem de forma às vezes até mais acalorada, onde você tem pessoas dizendo coisas completamente diferentes e chamando essas mensagens diferentes entre si de evangelho. Mas o que a Bíblia chama de evangelho? Qual é a mensagem? Entenda aqui o que aconteceu, irmãos. Pedro, um dos discípulos de Jesus, um dos homens que andou com Jesus durante seu ministério terreno, foi levado por uma ação de Deus a Cornélio, um gentil, um homem que não fazia parte do povo de Israel,
um homem que não havia nascido com a estrutura religiosa que todo judeu havia nascido, um homem que sim, era temente a Deus e provavelmente ele foi exposto a essa mensagem da lei de Moisés, abraçou essa mensagem e procurava viver de acordo com essa mensagem que era a lei de Moisés. Mas agora, Deus leva Pedro a Cornélio, prepara o coração tanto de Pedro de Cornélio para um único propósito, para que Cornélio e os homens e a família dele e os homens que estavam com ele ouvissem o Evangelho. Então, está muito claro aqui que a lei de Moisés não era a mensagem que Deus tinha para Cornélio. Está muito claro que o que Deus queria que Cornélio ouvisse era uma mensagem diferente daquela que ele tinha ouvido, porque aquela mensagem que era a lei de Moisés não contemplava Cristo, que é o personagem central do Evangelho. Portanto, a mensagem que Pedro vai anunciar a Cornélio, e que nós temos por inspiração de Deus aqui nas Escrituras, é o Evangelho. Então, se nós queremos a resposta para qual é a mensagem do Evangelho, é essa a mensagem que Pedro anuncia, porque o próprio Deus fez com que o contexto produzisse a mensagem do que é o Evangelho. Então Cornélio pergunta para Pedro, qual é essa mensagem? Nós queremos ouvir essa mensagem, nós queremos que você nos anuncie. Olha só no versículo 33 do capítulo 10, eu vou só ler para a gente contextualizar. Cornélio diz assim, ó, assim eu mandei buscar-te imediatamente. Cornélio está falando para Pedro. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Havia no coração de Cornélio a expectativa de que a mensagem de Pedro fosse a mensagem do Evangelho. Então nós podemos com segurança ler as palavras de Pedro e chegar à conclusão que essas palavras de Pedro são o Evangelho. E é isso que eu queria compartilhar com você essa noite, para que o nosso coração pudesse descansar em nossa fé. Irmãos, nós vivemos algumas experiências, eu me lembro de uma delas. Quando a Eclésia começou, quando nós, um grupo inclusive que faz parte aqui essa noite, começou a Eclésia, a fé reformada era muito nova para todos nós. Para alguns um pouco mais, para alguns um pouco menos. Talvez a pessoa mais próxima da fé reformada que nós tivéssemos entre nós era o pastor Vidal, por experiências que ele já havia tido com a fé reformada, mas a grande verdade é que para muitos de nós era uma coisa que a gente ainda estava aprendendo juntos. E eu me lembro que quando a nossa igreja completou 1 ano, nós convidamos 2 pastores presbiterianos para estarem conosco. O pastor Vulmar, da Presbiteriana de São Vicente, e o pastor Ismar, da Primeira Presbiteriana de Santos. Nós éramos, à época, uma igreja independente, uma igreja reformada independente, que lutava para ser reformada. E eu me lembro que quando aquele final de semana terminou, alguns irmãos da nossa igreja se aproximaram de mim e falaram assim, pastor, nós estávamos preocupados com o senhor, porque o senhor vinha falando umas coisas que a gente estava com dificuldade de entender, ou estava com dificuldade de enxergar em outras pessoas falando, mas nós vimos que existem outras pessoas que pensam como o senhor tem falado, como o senhor tem pregado, e isso nos trouxe segurança. Eu lembro que quando nós começamos a nossa igreja, muitas pessoas começaram a nos rotular de uma forma muito negativa, e muitas pessoas temeram, dizendo, será que o que eu estou ouvindo aqui é o Evangelho? Será que o que eu estou ouvindo aqui é Bíblia de verdade? Porque algumas coisas são radicalmente opostas àquilo que a gente vê na televisão. Eu me lembro que a primeira vez que eu preguei aqui que não existem profetas, alguma família foi embora, nunca mais voltou. Que absurdo é isso, dizer que não tem profeta nesse mundo. Eu falei, não existe, eu sou um profeta, dizendo para você que não tem outros profetas. E aí eles foram embora. Então a gente viveu muitos momentos assim na nossa vida, e você talvez já tenha vivido, onde a sua fé às vezes é questionada por você mesmo, dizendo, será que eu estou pensando certo? Será que eu estou crendo certo? Será que
eu entendi da forma correta o que é o Evangelho? E a resposta para esses questionamentos do nosso coração não podem vir de uma pessoa. Não sou eu que vou lhe dar essas respostas. Porque qualquer resposta que eu dê daquilo que eu penso ou que eu creio é a minha percepção das coisas. Essa resposta precisa vir de uma fonte que seja inquestionável. E a única fonte inquestionável são as Escrituras. Todo profeta, ou que se diz profeta moderno, é questionável. Toda profecia é questionável. Toda revelação humana é questionável. Tudo é questionável, exceto as Escrituras. Porque qualquer outra realidade que não as Escrituras não serão inspiradas. O que eu estou pregando aqui não é inspiração de Deus, porque se fosse, teria que estar escrito nas Escrituras. O que eu estou fazendo é expor um texto que é inspirado. Eu não sou inspirado. Inspirado é o texto. E se eu fizer o meu trabalho corretamente, que é preparar essa exposição, você vai aprender o que a palavra inspirada diz. Se eu fizer meu trabalho mal e porcamente, você vai aprender o que eu acho ou o que eu gosto. Eu não sou inspirado. Inspirado é a Escritura. Não há nenhuma aura sobrenatural em nenhum pregador, em nenhum ser humano. Só há a profundidade da revelação clara e incontestável de Deus nas Escrituras. Então, quando a gente quer saber o que é o Evangelho, a gente não tem que perguntar para nenhuma pessoa, ainda que as pessoas possam nos explicar. Mas se a gente quer que essa resposta venha de forma inquestionável, é nas Escrituras que nós vamos buscar. E é isso que eu quero, com a graça de Deus, olhar com você, para que juntos nós possamos ter fortalecida a nossa fé, compreender de uma forma mais completa o que é o Evangelho e ter paz em nosso coração quando essas dúvidas vêm, porque realmente elas vêm e elas são questionamentos que a gente se faz ao longo da nossa vida. Bom, quero ler com você o texto a partir do versículo 36, Atos, capítulo 10, a partir do versículo 36 até o 48. Se você quiser acompanhar comigo nas telas, eu estou usando a versão NVI, como eu sempre faço. Se você preferir usar o seu celular ou a sua Bíblia, fique à vontade também para fazer isso, não tem nenhuma dificuldade, tá? Então, Atos, capítulo 10, a partir do versículo 38, a partir do versículo 36, que é o discurso de Pedro. Pedro começa a falar no versículo 34, mas no versículo 36 ele começa a sua mensagem, tá? Então vamos dar uma olhadinha nesse texto. Vocês conhecem a mensagem, Pedro que está falando aqui, tá? Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo.
depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Bom, esse texto contém a mensagem de Pedro, né, e o resultado ali, o efeito depois que essa mensagem acontece. O que eu quero compartilhar com vocês, irmãos? A mensagem que pregamos. Qual é essa mensagem? Qual é a mensagem do Evangelho? Qual é a mensagem que o nosso coração recebeu para a conversão? Qual é essa mensagem que Jesus ensinou para os apóstolos, que os apóstolos espalharam para o mundo e que o mundo inteiro veio recebendo ao longo desses quase 2000 anos? Qual é essa mensagem? E é exatamente isso que eu quero compartilhar com você. O texto no versículo 36 começa assim, ó. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Deus, na sua perfeita sabedoria, consegue, naquilo que nós chamamos de versículo, resumir a mensagem do Evangelho de forma plena e completa. Olha que interessante, Pedro está dizendo assim, para os homens, para os gentios lá, e também, claro, os judeus convertidos que estavam com Pedro, porque um grupo vai com Pedro, ouve o seguinte: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel. Ou seja, Jesus traz essa mensagem da parte de Deus a Israel, que fala do quê? Das boas notícias de paz. Paulo vai explicar isso de uma forma dizendo que todo ser humano é naturalmente inimigo de Deus, não está em paz com Deus, mas que em Jesus Cristo esse ser humano encontra paz. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Então, essa é a mensagem resumida do Evangelho, que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa mensagem não é em alguma instituição, em algum homem, em alguma ação, mas é em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Pedro começa com esse resumo. E aí ele vai nos trazer qual é o conteúdo desse Evangelho. E é isso que eu quero fazer. Eu separei aqui alguns pontos para a gente compreender de uma forma melhor. Em primeiro lugar, qual é a nossa mensagem? Qual é a mensagem que pregamos? Nossa mensagem é sobre a vida e obra de Jesus Cristo. Talvez isso pareça muito óbvio. Sim, mas a nossa mensagem não é Evangelho se não é sobre a vida e sobre a obra de Jesus. Se ela se apoia em qualquer outra coisa que não na vida e na obra de Jesus, ela não é o Evangelho. Ela não será Evangelho, a nossa mensagem não será Evangelho se ela se apoiar na vida e na obra de Jesus, mas a vida e obra não for suficiente. Se a perfeição da obediência de Jesus não é suficiente para que ele satisfizesse a justiça de Deus, e se a sua obra não for suficiente para salvar aqueles que nela depositam sua fé, a nossa mensagem não é o Evangelho. Então, se a minha mensagem é, você tem que crer em Cristo e mais alguma coisa, ela não é Evangelho. Se a minha mensagem é, você precisa crer na santidade, em Deus que justificou, mas você também precisa se justificar com a sua própria vida e sua própria obra, a nossa mensagem não é Evangelho. A nossa mensagem só será Evangelho se ela for exclusivamente sobre a vida de Jesus, que satisfez a justiça de Deus e a sua obra, que é suficiente para produzir salvação no coração daqueles que depositam sua fé nela. Essa é a nossa mensagem. Se eu preciso de mais alguma coisa, não é Evangelho. Se a obra de Cristo é insuficiente, por isso eu preciso completá-la com a minha capacidade, com a minha ação, com aquilo que eu faço, não é Evangelho. Se Deus não estiver satisfeito, a justiça de Deus não estiver satisfeita com a vida perfeita de Jesus, não há nada que nós podemos fazer, portanto não é Evangelho. A vida de Jesus, a obra de Jesus, elas são completas e suficientes. Por isso que Jesus diz na cruz, está consumado.
Não tem mais nada para ser feito. Não tem nada que eu possa fazer, nada que você possa fazer. Não que nós não tenhamos nossas obras. Jesus, aliás, o ensino de Paulo vai dizer que nós fomos chamados, que nós somos redimidos para essas boas obras. Mas as boas obras não são complemento à vida de Jesus, à obra de Jesus. Não, elas são consequência. Por causa da vida de Jesus, por causa da obra de Jesus, eu sou capacitado a realizar boas obras. Mas nunca essas boas obras são somadas ao que Jesus fez para que então a minha salvação esteja completa. Não, não há nada em mim, não há nada em você, não há nada em nós que nós podemos fazer, dar, oferecer ao Senhor para a nossa salvação. Porque não é necessário. Jesus viveu uma vida santa, e a justiça que Adão não consegue cumprir no Éden, e por conta dessa queda de Adão, todos os homens são afetados. Cristo vai realizar na sua vida essa santidade que Adão não consegue satisfazer, a justiça de Deus que não é satisfeita em Adão, é satisfeita agora em Jesus Cristo, o nosso Senhor, e a sua obra é suficiente para a nossa salvação. Olha o que o texto diz. Sabem, no versículo 37, e continua no 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Não é sobre o que eu fiz, não é sobre o que os oprimidos fizeram, não é sobre aqueles que foram alvo dos atos de bondade fizeram, é sobre o que Jesus fez, é sobre a vida de Jesus, é sobre a sua santidade, é sobre Deus estar satisfeito, é sobre nenhum ser humano estar em débito com Cristo quando deposita sua fé em Jesus, porque em Jesus, cada um que deposita a fé nele é justificado. Ele recebe dessa justiça de Jesus e com a obra de Jesus ele encontra tudo o que é necessário para que o relacionamento dele com Deus seja restaurado, para que ele possa estar em paz com Deus. Nós não precisamos de mais nada, irmãos. A nossa mensagem é a seguinte: você precisa crer. Não crer na sua instituição, não crer na sua fé, porque tem muita gente que tem fé na fé. Ele tem fé que por ter fé, ele é salvo. E fé na fé não produz salvação. O que produz salvação é fé em Cristo Jesus, não fé na fé. Eu creio, por isso, como eu tenho fé de que eu tenho tanta fé, que eu vou ser salvo. Não, por que você vai ser salvo porque você tem tanta fé? Você vai ser salvo porque você tem fé em Cristo. Então nossa mensagem é: você não precisa de mais nada. Jesus Cristo é suficiente. O segundo ponto da nossa mensagem é: a nossa mensagem é sobre Cristo morrer em nosso lugar. Irmãos, talvez essa mensagem seja uma daquelas mensagens mais conhecidas e mais ignoradas, mais maltratadas do Evangelho. Toda criança sabe que Jesus morreu em nosso lugar. Toda criança sabe. Toda criança entende, desde pequena, que Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Mas na igreja, isso parece que não tem valor muitas vezes. Na mensagem da igreja, na prática da igreja, parece que isso não tem valor. Porque sabe o que isso significa? Que Jesus morreu em nosso lugar? Que o castigo que estava sobre ele era nosso. Que Paulo, quando diz que o salário do pecado é a morte, ele não está brincando, ele não está exagerando, ele não está usando uma figura de linguagem, dizendo assim: olha, pode ser tão dura a sua vida se você pecar. Não, ele está dizendo que é a morte. E ele não está falando da morte física, porque essa daí é a pior de todas. Ele está falando da morte eterna, da separação eterna de Deus. Essa é a morte que Paulo está se referindo. A nossa mensagem, irmão, é sobre o seguinte: nós somos pecadores. E se Jesus Cristo não tivesse satisfeito a justiça de Deus, essa justiça seria satisfeita punindo cada um dos pecadores. E eu não sou punido, porque Jesus Cristo satisfez a justiça com sua vida e sua obra.
E isso deveria trazer ao meu coração uma humildade que às vezes falta entre nós cristãos. Às vezes o que parece é que nós somos aqueles que inteligentemente escolheram Jesus e que de forma sábia escolhem andar com Jesus e que deram a Jesus esse privilégio de serem dele. Parece isso em muitas vezes. Parece que a gente olha e diz assim: Jesus, o Senhor tem sorte de me ter como filho, viu? Porque o Senhor tem cada filho por aí, mas eu... E você acha que isso a gente ri, não é? Mas você sabe que tem uma história assim na Bíblia? Tem a história dos dois homens que vão orar. E um diz assim para Jesus: Jesus, muito obrigado, porque eu não sou como esse pecador. Eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo de todas as coisas. Ele podia falar um monte de coisa, eu vou para a igreja, eu participo do grupo familiar, eu sou... Mas esse é um pecador miserável. Eu te louvo porque eu não sou como ele. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, olha que privilégio o Senhor tem de ter um cara como eu na sua família. É isso que ele está dizendo. E às vezes essa mesma percepção está escondida em nosso coração. Porque nós achamos que nós é que somos importantes. Quando o único importante é Jesus. E a mensagem moderna diz isso. Você é tão valioso que Jesus morreu por você porque você valia a pena. Isso é mentira, sabia? Sabe por que Jesus morreu? Para obedecer o Pai. Não foi pensando em você. Na cruz ele não estava lá: estou sofrendo, mas vale, por ele vale. Não. Ele foi à cruz para obedecer Jesus. Paulo fala isso. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, é claro que Deus nos amou primeiro. Não estou dizendo que a gente é por acaso, que a gente é um acidente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que nós somos a causa da morte de Jesus. E a gente fica se achando a última bolacha do pacote. Cuidado com isso, irmãos, porque isso interfere na nossa adoração. Isso interfere no nosso relacionamento com Deus. Isso interfere no nosso relacionamento com as pessoas. E esse evangelho que fica botando placa, Jesus te ama no semáforo, não é evangelho. Não é evangelho. Porque o evangelho é: nós somos a causa de Jesus ter morrido. Portanto, ao sermos resgatados, vivamos para honrar essa perfeita obra de Jesus, e não para nos gloriar por nós termos sido as pessoas que foram a Jesus. Essa é a ofensa que uma pessoa diz: eu escolhi Jesus. Se Jesus não fosse atrás de cada um de nós, nenhum de nós estava aqui essa noite. Jesus é aquele que vai em busca do pecador. Essa é a nossa mensagem. Ele morreu no nosso lugar, porque se não fosse ele, seríamos nós. E como não fomos nós, foi ele em nosso lugar. Nós somos a causa, nós somos a razão. E ele fez isso, não porque ele olhou para você e disse: vale a pena, esse vale a pena, porque esse é orgulho, porque aquele que não será salvo não valeu a pena, é isso? É isso que a gente está dizendo? O que não é salvo não valeu a pena? Só valeu a pena a minha vida, a sua vida? Isso é orgulho, irmãos. Não é isso, não foi porque ele olhou para mim e viu que valia a pena. É porque ele olhou para mim e disse: eu preciso obedecer ao Pai, senão não há salvação para ele. Olha o que o texto diz: nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. É sobre a morte em nosso lugar. Terceira parte da nossa mensagem, a terceira parte da nossa mensagem é que a nossa mensagem é sobre a ressurreição. Esse é um ponto importante, irmãos, da nossa mensagem, que muitas vezes também tem ficado de fora daquilo que é chamado de evangelho nos dias de hoje. E por que essa mensagem é importante? Por que essa parte da mensagem é importante? Porque
é a ressurreição que coloca as coisas em perspectiva. É a ressurreição que norteia a minha história. Hoje nós temos visto, irmãos, um evangelho que só se preocupa com o hoje. É um evangelho cujo testemunho só fala de coisas materiais. É um testemunho que só fala daquilo que Jesus me deu aqui nessa vida, mas que não fala sobre a eternidade, não há expectativa de eternidade. As pessoas falam um pouco sobre isso. As pessoas não se importam com o dia de amanhã. Alguns livros, alguns historiadores, na verdade, dizem que uma das saudações que a igreja primitiva tinha entre si era Maranata. Quando eu li isso, eu achei muito interessante, porque a saudação entre eles era, olha, que Jesus venha logo. Essa é a nossa expectativa. E para nós hoje, a gente tem se perdido nisso, irmãos. Paulo diz que se eu espero para Cristo somente para essa vida, eu sou de todos os homens o mais digno de compaixão. Em outras traduções ele diz, eu sou o mais miserável dos homens. Paulo está dizendo que eu devo esperar para Cristo, em Cristo, para essa vida, mas que se o evangelho se resume ao que eu vou ter amanhã, as conquistas que eu vou realizar, os sonhos que eu vou realizar, eu sou digno de compaixão, porque o evangelho, a parte do evangelho que é mais profunda, que é mais duradoura, é a eternidade. É sobre isso. O evangelho é sobre ressurreição, irmãos. O evangelho é sobre Jesus venceu a morte. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, você vai em algum lugar, quem fala isso normalmente é prestador de serviço, né? Você vai no mecânico e diz, olha, meu carro está assim meio quebrado, não sei se tem jeito. Ele diz assim, só não tem jeito para a morte aqui. Já ouviu essa expressão? O cara vai arrumar alguma coisa sua, não, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Essa expressão é a expressão do homem natural, porque o jeito para a morte é Jesus Cristo, porque Ele venceu a morte. Pare para pensar isso, irmãos. A última e maior fronteira da nossa vida é a morte. A morte é o fim. A morte é o fim daquilo que nós vivemos, é o fim dos sonhos que nós temos, o fim do trabalho que nós estamos realizando, é o fim de tudo que é humano. E essa era a última fronteira, a última barreira. Essa, na verdade, é o maior de todos os efeitos práticos do pecado. A morte. E o Evangelho nos dá a certeza de ressurreição. Isso deveria fazer o nosso coração, irmãos, andar em paz diante das tribulações. Quando Paulo fala, parece até uma maneira romântica de falar sobre o Evangelho, que ele diz que, em outras palavras, ele diz para mim, ó, viver tá bom, mas morrer também tá bom. Viver é lucro, morrer é ganho. E ele diz aquilo, a gente olha, e eu olho aquilo e falo, meu Deus, a gente chega a ficar envergonhado de como nós somos materialistas com relação a isso. Paulo não tinha nenhum problema com dinheiro. Deus nunca teve problema com dinheiro. Só quem tem problema com dinheiro é o ser humano. É ele que se estraga no dinheiro. Mas, ainda que o dinheiro tenha o seu valor, tenha a sua necessidade, todos nós trabalhamos para isso, mas esse não é a parte incrível do Evangelho. O testemunho que nós deveríamos querer contar, irmão, não é do meu novo emprego, não é do meu novo carro, não é das conquistas humanas, e tudo isso é digno de ser alcançado, e é motivo de louvor a Deus. Mas esses não deveriam ser os testemunhos que nós ansiamos por contar. O nosso testemunho tem que ser, olha, eu tenho convicção em meu coração que a obra de Jesus Cristo é suficiente, e a minha esperança não é ter tudo o que eu quero aqui, mas é ter Cristo na eternidade. Essa precisa ser a nosso anseio, irmãos. Olha como nós sofremos hoje, ansiosos por tudo que nos cerca. E nosso coração vai descansar quando nós estivermos em paz para pensar que a eternidade está preparada para nós. E que a última barreira da eternidade, que é a morte, Jesus venceu. O texto diz que
Deus, porém, ressuscitou a Jesus no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo mundo, mas por testemunhas que ele designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Esse é o testemunho, irmãos. Nós comemos e bebemos com Jesus depois que ele ressuscitou dos mortos. Deus o ressuscitou. E como diz Paulo, ele foi a primícia da ressurreição, os primeiros frutos da ressurreição, porque nós também seremos ressuscitados. E Paulo fala disso de uma forma tão presente. Ele diz: aqueles que morreram no Senhor, que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, ressuscitaremos com Ele. É claro que Paulo está dizendo nós, não necessariamente nós, eu e o quem está do lado ali fisicamente, nós os cristãos. Mas olha que de forma tão presente que Paulo fala, nós os que estivermos vivos. É como se Paulo dissesse assim: eu anseio tanto por isso, que eu adoraria que fosse da minha geração. Adoraria. Uma vez um irmão me falou assim: olha, eu acho tão bonita essa mensagem da eternidade. Assim que eu morrer, eu espero que Jesus volte. Porque eu tenho tanta coisa, Jesus não pode voltar agora, eu tenho tanta coisa para fazer ainda. Eu falei: irmão, tudo que você tiver para fazer, junta com o que eu tenho para fazer e faz, porque eu quero ir. Você já imaginou? Não, nós não imaginamos, porque a Bíblia diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e nunca subiu ao coração do homem. Ou seja, o mais exímio roteirista de Hollywood nunca foi capaz de imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Consegue entender isso? Que o melhor de todos os filmes, que mostra a maior de todas as esperanças, aquele filme que você chorou, porque em busca da felicidade, sabe? O camarada lutou, e alcançou, e no final você vibrou com ele, chorou com ele. Aquilo é nada, comparado com o que Deus tem preparado para os seus filhos. Nada. O mais belo dos filmes, que você já viu, que renovou sua esperança, é nada, porque nunca subiu ao coração do homem. O homem nunca conseguiu imaginar aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. A nossa mensagem, irmãos, não é sobre ter aqui, é sobre ser filho de Deus e ser cuidado por Deus aqui, mas com expectativa e certeza de que o melhor é a eternidade. Outra lição da nossa mensagem é que nossa mensagem é sobre o senhorio de Cristo. Talvez o que eu esteja falando aqui pareça óbvio para você, mas quando a gente faz os contrastes, irmãos, como a igreja hoje tem sido senhora, vamos dizer assim, da vida das pessoas. Como pessoas têm sido senhores sobre a vida de outros. Quando você sai da sua casa, irmãos, para ouvir uma pessoa que vai lhe trazer uma profecia, que vai dizer a você o que Deus está dizendo, você está dizendo que o que Cristo te deu, que são as Escrituras, não são suficientes. É isso que você está dizendo. O seu Senhor não é mais Jesus, porque o que Jesus quer te dizer está revelado na sua palavra. O seu Senhor é o seu próprio coração. É por isso que Paulo diz que os últimos dias seriam difíceis, porque as pessoas juntariam mestres para si mesmos, mestres que falariam segundo os desejos do seu próprio coração. E é isso, a nossa batalha é essa. Quem é o meu Senhor? Jesus, que fala aquilo que eu preciso ouvir, que é a verdade, que é o caminho, que é a vida. O meu Senhor é o meu próprio coração, que busca aprovação a tudo que eu penso, que busca apoio a tudo que eu penso, que busca ser como eu quero que Ele seja. Porque muitas vezes o Deus que nós temos é um Deus construído. É um Deus construído. Nós o construímos. A única diferença dele para qualquer outro ídolo é que ele não é uma imagem, ele só está construído em nossa imaginação. Mas muitas vezes ele é um ídolo, porque a gente diz coisas do tipo: Deus nunca faria isso, ou Deus só faria assim. E nós vamos construindo esse Deus para que ele seja um Deus que não nos ofenda, que não nos confronte, que não cobre nada de nós, porque o Evangelho é leve. Religião é que é pesada.
Não. A nossa mensagem é: você tem que morrer para viver em Cristo Jesus. A nossa mensagem é: quem quer seguir a mim, deixe de lado tudo aquilo, eu estou na versão Mariota das Escrituras, tá? Deixe de lado tudo aquilo que gosta, que quer, que sonha, e carregue, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a mensagem. Não quer dizer que nós não vamos viver, não quer dizer que nós não vamos experimentar nada de agradável, não é isso, irmãos. Quer dizer que quem guia a nossa vida é o Senhor. Quer dizer que aquilo que é verdade ou não para nós, não é o que eu sinto, mas é o que o Senhor disse. Quando nós falamos do senhorio de Cristo, quer dizer o seguinte, que aquilo que eu quero, que eu penso, precisa estar submetido às verdades de Deus. Então não importa se eu acho legal ou se eu gosto, se eu penso de uma forma ou de outra, isso é irrelevante. A única coisa relevante é aquele que governa sobre tudo e sobre todos. É isso que é relevante em nossa vida. A nossa mensagem é: irmão, você quer ser cristão? Você tem que aprender uma coisa. Você vai ter que abrir mão. Você vai ter que se esvaziar. Você vai ter que deixar de lado aquilo que você tanto preza como pensamento ou sentimento, para caminhar de acordo com as verdades de Deus. Sabe como é que a gente reduz isso? O irmão chega na igreja, e aí ele diz assim: pastor, eu fumava, eu bebia, e eu brigava muito com a minha mulher, agora eu estou convertido, não bebo, não fumo, e não brigo mais com a minha mulher. E aí parece que o evangelho é isso. Pior que isso só pode ser uma mentira, né? Para a gente não brigar com a mulher, tem que morrer, né? Então não fique orando para você não brigar mais com a sua mulher, que pode ser que Jesus a leve, né? Beber, eu não vou nem falar nada sobre isso, né? Deixa para lá, né? Mas o evangelho não é reduzido a isso, irmãos. Como é que a gente pode reduzir o evangelho a meia dúzia de coisas que a gente faz? É sobre o senhorio de Cristo, é sobre quem governa, é sobre quem de verdade tem a última palavra sobre a nossa vida, sobre os nossos valores. A gente traz, eu falei sobre isso, se eu não estou enganado, na semana passada. Todos nós trazemos uma bagagem sobre a nossa vida, uma bagagem religiosa inclusive, e que é difícil de se livrar dela. É abrir mão dessa bagagem para abraçar a verdade de Cristo. Ah, mas se eu for assim, eu vou ofender tal pessoa. Quem é o Senhor da sua vida? É essa pessoa? Ou é o Evangelho? Ou é o Senhor Jesus? Você parou para pensar nisso? Que todas as vezes que você toma uma atitude para não ofender alguém, você pode ter ofendido a Cristo? Você parou para pensar isso? Ah, não vou falar tal coisa porque fulano pode não gostar. Será que a gente pensa a mesma coisa sobre o Senhor? Eu não vou falar isso, porque apesar que o Senhor sempre entende, né? O Senhor não tem outra tarefa na vida senão entender a gente. Para isso que Ele existe, para entender a gente. O Senhor me entende, o Senhor me entende. Essa é a frase mais falada pelos cristãos modernos. Mas o Evangelho não é sobre o Senhor me entender. É sobre eu entender o Evangelho e me submeter a Ele. Olha o que o texto diz. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Olha aqui o que Pedro está dizendo. Ele nos mandou pregar. Não é sugestão. Por isso que Paulo diz: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele mandou. Ele ordenou. As ordenanças do Senhor são as realidades diante das quais, ou debaixo das quais nós vivemos, irmãos. Então pense um pouco nisso, nós precisamos de um Senhor. Se isso no seu coração ainda não está claro, assista a mensagem da semana passada. A gente fala bastante sobre isso, sobre como nós precisamos de um Senhor.
Outra parte da nossa mensagem é que a nossa mensagem é sobre o encargo que recebemos. O mesmo texto diz que ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar. Isso vai falar sobre o encargo. O evangelho para nós, irmãos, não é a prateleira onde nós escolhemos aquilo que nós queremos. Ele é um compromisso de vida. Ele é uma realidade que, incutida em nós, vai produzir aquilo que Deus nos mandou fazer. Há um encargo sobre nossa vida a partir do evangelho. No evangelho, irmãos, eu não sou consumidor, eu sou servo. No evangelho, aquilo que eu consumo é aquilo que o Senhor me oferece, mas a minha busca não é pelo consumo, a minha busca é pelo serviço. Há um encargo sobre a sua vida. O reino de Deus é edificado através do serviço que o Senhor distribuiu aos seus filhos. E isso é um conceito tão difícil da igreja entender, que Jesus disse que nós deveríamos orar por ceifeiros, por trabalhadores. Porque o evangelho ele se torna um serviço prestado a nós, e nós esquecemos que nós somos esse reino de Deus. Jesus disse, ninguém vai falar que o reino está lá ou ali, o reino está entre vós. O reino está diante de vós. Preste atenção nisso. É um serviço que nós prestamos, não é um serviço que nós consumimos. Hoje você cantou aqui na igreja, e hoje você está ouvindo uma mensagem. Para que isso acontecesse, muitas pessoas trabalharam muito essa semana. O pessoal do louvor está aqui todas as quartas-feiras, ensaiando. A nossa maior equipe da igreja, que é a equipe do som, está aqui também toda semana trabalhando, preparando tudo. Para que você entrasse aqui hoje, nós temos nosso pessoal na introdução. Para que você pudesse acompanhar essa mensagem de novo, nós temos o pessoal da mídia. Muita gente trabalhou para que você pudesse ser servido. Isso é um privilégio para nós, os que servem. Mas isso não pode tornar você um consumidor. Deus te chamou para servir, meu irmão. O evangelho não é sobre o que Deus vai fazer por você, mas é sobre o que você vai fazer com o encargo que você recebe ao se comprometer com o evangelho. É sobre o seu serviço também. É sobre você se colocar à disposição, é sobre você servir os seus irmãos também, porque nós servimos a Deus servindo pessoas. Nós não servimos a Deus oferecendo incenso, nós servimos a Deus servindo pessoas. É assim que nós servimos a Deus. E Deus nos chamou, Deus nos mandou, olha o texto de novo. Ele nos mandou, eu gosto desse verbo. Porque esse verbo é um verbo complicado para mim. Eu mando também na minha casa, mas nem os cachorros obedecem lá. Então é um verbo que eu tenho bastante experiência com ele, como ele não funciona na minha vida. Eu mando doidado, eu não tenho obediência. Mas quando a gente olha para o evangelho, esse verbo aqui, ele se encaixa perfeitamente, porque Deus mandou. Ele não sugeriu, ele não convidou. Sabe, esse Jesus dançarino, Jesus que dança balé, o Jesus de hoje em dia é esse. Esse Jesus, como é que eu vou chamá-lo? Esse Jesus, sei lá, não. Tanta palavra que não pode mais falar agora, né? Mas, sabe esse Jesus que é bonzinho? Esse Jesus florzinha? É esse Jesus. Ai, Jesus é tão bonzinho, ele vai me entender. Sabe esse Jesus que é suave, esse Jesus que é levezinho, esse não é o Jesus da Bíblia, não. Não é. O Jesus da Bíblia colocou encargo sobre os seus discípulos. Esse Jesus que a gente tem hoje é quase um político. Já conversou com um político? Eu nunca conheci um político que não fosse gente boa. Todo político que eu conheci é gente boa, porque faz parte do trabalho dele. Ele tem que se relacionar como gente boa. Claro, ninguém gosta de cobrança, nem eles, né? Mas se conversa, você sai de lá dizendo, rapaz, esse cara vai mudar a cidade.
Ele, meu Deus, se esse cara fizer metade do que ele está falando, eu vou morrer. Isso aqui vai ser quase Miami. Não é assim? Eu não posso falar isso. Eu fui numa determinada reunião ver uma apresentação de um político, e quando acabou aquela apresentação, eu falei, rapaz, onde que eu moro? Porque essa cidade aí que ele apresentou não é a que eu moro, não. Será que esse cara é prefeito de Orlando? Porque você conversa com eles e você diz, meu Deus, eu quero morar nessa sua cidade aí. Eu quero morar aí, não quero morar na que eu moro, não. Por quê? É o jeito das pessoas falarem, eles falam de uma forma a nos agradar. É isso. Eles não falam o que a gente precisa ouvir. Eles falam o que a gente quer ouvir. E hoje em dia, muitas mensagens chamadas de evangelho nada mais são do que uma mensagem para fazer o seu ego ser acariciado. E você sai dizendo, eu sou florzinha de Jesus. E você sai da igreja olhando para os outros e dizendo assim, eu não sou cauda, eu sou cabeça. Você passa pelos outros, sai filisteu, que aqui tem um filho de Deus andando. Você sai cuspindo fogo da igreja. Show, Satanás. Satanás, já viu o cristão falando, Satanás está aqui, debaixo dos meus pés. Parabéns. Você é o bichão mesmo. Mas sabe de onde vem isso? Das mensagens. Que ficam dizendo que você é o Thor do evangelho. É o Thor, você. Hulk, né? Que o Thor é fraquinho perto do Hulk. Você é o Hulk do evangelho. Você só não é verde. Mas o resto você é o Hulk. E aí você sai achando isso, irmãos. E aí quando a gente se acha isso, quando a gente acha que a gente é forte, que a gente é poderoso, a gente acha que a gente controla as coisas. E não é sobre isso, irmãos. É sobre o encargo. Jesus disse que o menor é maior no reino de Deus. Que o que serve é grande no reino de Deus. Esse é grande, não é o forte. Não é o forte, é o fraco. Porque é na nossa fraqueza que a força de Deus se manifesta. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, é o que diz o Evangelho. Irmãos, em nome de Jesus, nós fomos chamados para servir. Ame servir. Porque essa é a forma mais bela de você honrar a Deus. Servindo as pessoas ao seu redor. Nossa mensagem é sobre perdão a quem crê. Esse é um outro ponto, irmãos. Nós temos ouvido muitas mensagens hoje em dia que dão a entender, e por enquanto as pessoas estão dando a entender nas entrelinhas ainda, de que no final Deus vai dar um jeito e todo mundo vai ser salvo. Essa é a mensagem que a gente ouve hoje. Por enquanto ainda ninguém tem coragem de falar isso descaradamente, ou seja, poucos têm. Mas nomes famosos na internet estão dizendo isso, que Deus vai salvar todo mundo. Eu lembro que quando eu comecei a estudar fé reformada, e deu aquele momento tilt na nossa cabeça, sempre dá, quando a gente começa, né? O pastor Vidal tem um meme que ele sempre posta, né? Quando eu conheci a fé reformada, e o reloginho às 4 da manhã, ele com o zoião lá regalado. É mais ou menos assim, né? Você fica pensando nisso e é um negócio entorpecente. E eu lembro que eu fui ler sobre um dos pontos chamado um dos pontos do calvinismo, e aí o camarada começava claramente dizendo assim, Jesus não morreu por todos, eu sai Satanás. Aquilo parecia um absurdo, uma ofensa das piores. Como pode o meu Jesus não ter morrido por todo mundo? E aí ele vai explicar isso, e ele vai explicar isso, e vai explicando isso. E você vai lá dizendo, não, talvez. E aí você vai indo. Sabe, irmãos, cuidado com esse negócio de evangelho do Jesus te ama, irmão. A Bíblia diz que Deus é inimigo dos que não creem. Paulo disse que nós éramos inimigos de Deus, escravizados pelo pecado.
não tem nada de belo em quem não crê. Se já não há nada de belo no coração de quem crê, imagine daquele que não crê, cuja esperança não está em Cristo. A nossa mensagem é sobre perdão, sim. Sobre um perdão que muitas vezes parece mais simples do que as pessoas gostariam que fosse. Mas é sobre perdão a quem crê. A pessoa que não declara a sua fé, que não deposita a sua fé, que não foi regenerado para crer em Cristo Jesus, essa pessoa precisa ser alertada como alguém que precisa se arrepender. E essa mensagem do arrependimento desapareceu daquilo que é chamado de igreja brasileira. Hoje em dia, o que nós mais encontramos é as pessoas chegando na igreja e vêm, porque aqui Jesus tem para você. Isso. Você já viu uma noite dos profetas em alguma igreja? Talvez você já tenha tido essa experiência. Eu assisti uma dessas um dia desses no YouTube. E aí o camarada começou e ele diz assim: eu estou vendo aqui 3 chaves. Deus tem 3 chaves para a pessoa que você, que não tem sua casa ainda, estou vendo a chave da sua vitória. Receba. E aí a pessoa recebia. E aí, para você que tem orado pelo varão, como assim, está desesperada, irmão? Eu não entendo. Está orando por aquele varão, varão de fogo. Ah, irmão, se você soubesse o trabalho que eu homem dá, você não queria casar era nunca. Bom, vamos lá. E aí, Deus está preparando o seu Isaac. É Isaac, ó. Estou pensando que é qualquer um. Não é pobre não, é Isaac. E você já viu nesse tipo de conduta, alguém dizer aqui, eu estou vendo uma pessoa que se não se arrepender hoje, amanhã a mão de Deus pesará sobre ela. Você já viu? Eu nunca vi. Talvez você tenha tido mais experiência que eu nisso, e alguém diga isso eventualmente, mas eu só vejo chave, varão, varoa. Parece quem quer casar comigo, né? Aqueles programas de televisão. É o Tinder Gospel. Né? Os varões para cá, as varoas para cá. Dá uma olhadinha, vê se gostou, leva o bombom. Já viu? Misericórdia. Irmão, em nome de Jesus, nossa mensagem é sobre arrependimento. Sobre depositar fé em Jesus Cristo. Não é sobre Jesus melhorar a sua vida, mas é sobre Jesus transformar a sua vida. Você não precisa ser melhorado, você precisa ser transformado. Nós precisamos, todo ser humano precisa ser transformado. Jesus vai usar uma expressão que mais profunda não há. Ele diz, tem que nascer de novo. Nascer de novo é recomeçar tudo, não aproveita nada. Essa expressão é tão maluca que Nicodemos vai dizer o quê? Então tem que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Porque para ele só cabia isso fisicamente. E Jesus está dizendo, não, ninguém pode ver o reino de Deus, ver o reino de Deus, se não nascer de novo. O chamado de Jesus é, arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Arrependa-se e tenha a sua vida transformada. Ainda que a sua circunstância não seja transformada, a sua vida e o seu coração serão. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante seu nome. É nele que nós somos perdoados. Eu vinha para cá hoje de manhã e eu ouvi no rádio o apresentador dizendo, olha, fulano nos deixou e eu tenho certeza que ele está no céu por causa do seu bom coração, por causa da sua bondade. Você não pode crer nisso, irmão, porque isso é a principal razão da gente não evangelizar, é achar que a pessoa gente boa está salva. E não, todo malandro é gente boa, irmão. Não tem malandro que não é gente boa.
Então, ser gente boa não quer dizer nada. Ser gente boa é uma característica da pessoa, que bom que ela é, mas ela precisa se arrepender. Ela precisa de Jesus Cristo, como qualquer um de nós precisa para a salvação. Vou adiantar aqui. Nossa mensagem é sobre viver debaixo da guarda do Espírito Santo. É interessante que o Espírito Santo talvez seja a figura mais menosprezada da Bíblia. Porque ou ele é manipulado, ou ele é ignorado. Você já percebeu? Normalmente os dois extremos estão juntos. Ou aquele que o Espírito Santo, o cara está andando e o Espírito Santo falou, opa, vou virar para cá. Ele continua andando, opa, vou trocar de camisa porque o Espírito Santo não quer essa. É um negócio radical ao extremo. Ou tem o outro lado, Espírito Santo, que Espírito Santo? O Espírito Santo fez já parte dele, que não tem Espírito Santo nenhum, que a gente tem que ter razão. Nenhuma das duas coisas está correta, irmãos. Porque a Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo foi nos dado como penhor, como garantia de que Jesus virá. E Jesus disse que iria para o Pai, mas enviaria outro como ele, da mesma natureza. O Espírito Santo, que habita em cada cristão, irmão, é a presença de Deus em nós. Deus em nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus em nós, que habita em nós. E a gente precisa tomar cuidado com isso, irmãos, porque a nossa mensagem é sobre viver debaixo da guarda, do cuidado, da direção, e não viver manipulando o Espírito de Deus. Eu lembro que quando eu não tinha filhos, eu recebi tanta profecia de ter filho, que se eu tivesse tido 10% dos filhos que foram profetizados, eu não tinha uma família, eu tinha uma creche. Eu não podia ter um carro, eu tinha que ter um ônibus. Todo mundo que me via sem filho tinha o prazer de profetizar. Eu não considero que havia maldade, eu acho que havia compaixão. Pô, um casal de Deus, não tem filhos. E aí a pessoa sentia o desejo que eu tivesse filhos e confundia aquilo com a voz de Deus. A gente faz isso o tempo todo. Mas a presença do Espírito Santo em nós, irmãos, não é nossa muleta, é o nosso guia. Ele é a certeza da nossa salvação. Olha como Pedro trata isso, olha que interessante. Ó. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. O que o Espírito Santo está fazendo aqui? Regenerando. Porque é o Espírito Santo que produz novo nascimento na pessoa. E uma pessoa só pode crer se nascer de novo. É isso que o Espírito Santo está fazendo. Regenerando. E quando essas pessoas são regeneradas, o que acontece? Elas, recebendo o Espírito, começam a falar em línguas, a gente vai chegar lá, mas elas nascem de novo. E a partir de nascer de novo, elas habitam em cada um. É interessante que lá na frente eles vão dizer, eles receberam o mesmo Espírito Santo que nós. Como é que a gente vai poder negar o batismo a essas pessoas? Irmãos, a nossa mensagem é: nós não vivemos por nossa própria força. Nós não vivemos por regras criadas por igrejas ou por instituições. Nós vivemos debaixo do poder do Espírito Santo. É Ele que nos capacita a viver o Evangelho. É Ele que nos capacita a obedecer a Cristo. É Ele que nos conduz ao arrependimento. É o Espírito Santo de Deus que todos os dias nos guia, nos sustenta, nos ensina, nos convence para a glória de Deus. A nossa mensagem é sobre um Deus soberano. E essa daqui tem sido uma das áreas mais atacadas. Um dia desses, um pastor muito famoso diz assim: não, eu acredito que Deus cria os seus planos, mas também acredito que os planos podem ser abortados. Eu me lembro de um outro famoso, que é até queridão na internet, que disse alguma coisa do tipo: Deus tem o lápis, mas você tem a borracha.
como se fosse possível Deus querer alguma coisa que não acontece. E essa é a maior prova que Deus morreu pelos eleitos. Porque se Deus tivesse morrido por todo mundo, todos seriam salvos. Porque o que Deus quer, Deus faz. Deus não é como nós, irmãos. Deus não é como nós, que a gente quer alguma coisa, a gente precisa planejar, a gente precisa se preparar, e não há nenhuma garantia de ser feito. Se você, por exemplo, hoje planeja comprar alguma coisa, talvez você vá precisar guardar dinheiro por alguns meses, ou se não for guardar dinheiro, liberar o cartão para poder parcelar, se programar, se preparar, mas você vai ter que agir em favor daquilo e talvez aquilo dê certo. Se o que você deseja comprar estiver hoje fora das suas possibilidades, talvez seja um sonho por muito tempo. Assim somos nós. Deus não. Você, por exemplo, pode ter, ontem foi sábado, pode ter combinado com alguém de fazer alguma coisa e foi impedido pela saúde, por qualquer outra coisa. Você pode estar se planejando. Domingo é dia de planejamento. Toda segunda-feira a gente vai começar exercício e regime. Talvez você esteja nesse domingo. Acordou hoje, aí foi colocar roupa, aconteceu o que está acontecendo com as minhas, ela encolhe, né? Sabão em pó isso, irmão, não é nada. Aí você encolheu e falou, não, amanhã eu vou fazer exercício. E está aí cheio de energia para fazer isso. Ou pode ser que amanhã você acorde atrasado, cansado demais. Pode ser que você acorde amanhã doente. Ou como diria o profeta, pode ser que você acorde morto. Né? Você não sabe como vai ser o dia de amanhã, você sabe? Você não sabe. Então nós fazemos os planos, mas nós contamos com a graça e com a misericórdia de Deus para que esses planos se concretizem. É claro, eu não estou aqui querendo dizer que eu só faço aquilo que... Não, muitas coisas poderiam ser feitas se a gente tivesse um pouquinho mais de dedicação e de energia para fazer aquilo, mais desejo de verdade, sabe? Se a gente tivesse mais focado em fazer aquilo, isso é verdade. Mas, no geral, você não sabe se o dia de amanhã vai ter uma situação que vai te impedir de cumprir o seu planejamento. Deus não é assim. Aquilo que Deus decretou se cumpre. Os decretos de Deus são irrevogáveis. Não existe um ser humano que possa impedir a mão de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Qual é a resposta óbvia? Ninguém. Ninguém pode impedir Deus de agir. Ninguém pode impedir Deus de fazer o que lhe apraz. Ninguém. Irmãos, talvez você diga, mas na prática não é isso que eu vejo. Porque eu prego o Evangelho e a pessoa resiste ao Evangelho. Claro, ele vai resistir. Até o dia que Deus disser que não resistirá mais. Nesse dia, Deus amorosamente vai, usando sua sabedoria, se sobrepor àquele que está rejeitando. E vai convencê-lo. Basta que o cara nasça de novo. Aí ele acredita em tudo que Jesus disse. Você consegue entender, irmãos, como a soberania de Deus é central naquilo que nós cremos? Se nosso Deus não é soberano, tudo isso que a gente está fazendo aqui é uma loucura, porque não há esperança de como será. Como é que a gente pode olhar o Apocalipse se Deus não é soberano? Se esse maluco que disse que você tem a borracha tivesse razão, quantas vezes, já imaginou, toda manhã você ia acordar, o Apocalipse estava diferente. Você ia ler, está diferente de ontem. É porque alguém usou a borracha. Olha que loucura, irmão. Olha que loucura. Se Deus deixasse você escolher a sua eternidade, você com um sorriso no rosto ia escolher o inferno. Ah, imagina, Paulo disse que não tem ninguém que queira a Deus. A gente só passa a querer a Deus quando o Espírito Santo nos regenera. É uma loucura isso. É uma loucura esse negócio de ter borracha. Que mané borracha? O que Deus disse se concretizará. O que Deus estabeleceu, ninguém vai mudar.
A borracha só serve para uma coisa, picar e fazer brincadeira com quem está do seu lado, porque não apaga nada. Já imaginou como você era na escola? Você era caprichoso? Você era como os meninos com aquele caderno todo desgranhento lá? Você sabe que o livro da vida, para muito crente, é assim, aquele caderno desgranhento, né? E tem um departamento no céu, o ministério do livro da vida. Tem bilhões de anjos apagando o nome toda hora. Ih, pecou, apaga o nome. Se arrependeu, escreve de novo. Pecou, apaga o nome. Se arrependeu, escreve de novo. Aquele caderno desgranhento lá do livro da vida. Já pensou? Agora não, agora diz que estão informatizando lá para ficar mais fácil, porque é muito difícil apagar todo dia, entendeu? Então agora vai ser por comando de voz. Os tempos modernos, né? O céu também evolui. Olha que loucura isso, irmão, que loucura! Nosso Deus é soberano, Ele escolheu você, e Ele vai te conduzir até a eternidade. Ninguém vai impedir isso, nem você, que é o pior de todos. Eu não precisaria que ninguém tentasse me impedir. Eu sozinho mesmo já estragaria tudo. É meu talento. Irmãos, em nome de Jesus, nosso Deus é soberano. Ele escolheu para si uma família. Ele escolheu dentre todos aqueles por alguma razão que só está no coração dele, inexplicável e incompreensível para nós. Ele nos escolheu. Não porque somos melhores, nem por qualquer outra qualidade em nós, mas por algo que está exclusivamente nele. Ele decidiu te tornar filho. E a partir daí, ninguém pode mudar isso. Por isso que Paulo vai falar sobre nós não temermos nada. O que nos separará do amor de Deus? A fome, a peste, a espada, a nudez. Olha que coisa bela, ele vai falando sobre as realidades daquele tempo, o que afligiam pessoas naquele tempo. E ele diz, nada disso é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Nosso Deus é soberano. Você não tem borracha nenhuma. Aquele que falar para você que você tem uma borracha, faz ele engolir. Porque essa borracha não serve para nada. Porque quem decreta sobre a vida e sobre a morte é o nosso Deus. A Bíblia diz que Ele estabelece reis e destrona reis. Levanta governantes e os depõe. É Ele que governa sobre tudo. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Os judeus convertidos, olha que interessante isso aqui, que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Aqui está mostrando como a soberania sempre vai confrontar o pensamento natural. Esses homens eram cristãos, judeus de nascimento, convertidos ao cristianismo, que ficaram admirados, porque o Espírito Santo foi dado a quem não era judeu. Fruto da religiosidade no coração deles. Mas Deus se mostra soberano, não levando nada isso em conta. Por mais admirados que eles ficassem, Deus cumpre os seus propósitos. De todos os povos, tribos, línguas e nações, geraram um povo para si. Acredito eu que essa seja a última, não, a penúltima. É a última. Nossa mensagem é sobre ser liberto da religião natural. Irmãos, existem duas religiões no mundo. A religião natural e o evangelho. Se é que nós podemos chamar nesse sentido de religião. A religião natural, ele vai englobar todas as respostas humanas para a pergunta, o que é Deus? Para as perguntas sobre a eternidade. Todas elas. De acordo com a cultura, com o contexto, uma religião é criada. Algumas delas proliferam, porque dentro do seu contexto elas fazem mais sentido, outras são menores, mas toda religião é fruto da resposta natural, ou seja, o homem sem Deus, tentando responder quem é Deus.
e existe o Evangelho. E o problema é que a gente carrega essa religião natural conosco. Mesmo depois da conversão, a gente ainda fica carregando essa bagagem, essa religião natural, essa mania de querer responder quem é Deus de acordo com aquilo que a gente mesmo imagina. Por isso que muitas pessoas vão dizer algumas coisas assim, eu não acredito num Deus que pune. Eu não acredito num Deus que não salva todo mundo. Eu não acredito num Deus que faz isso ou que faz aquilo. Por quê? Porque o Deus que eu desenhei na minha cabeça, ele é assim. Ah, mas a Bíblia diz, não, a Bíblia não importa. Importa é o Deus que eu desenhei na minha cabeça. E o texto, ele vai dizer assim, pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, todos os nossos conceitos religiosos, eles não valem nada quando Deus age contra eles. Esses homens naturalmente não aceitariam o batismo, porque o batismo era para os cristãos, e para eles, para muitos deles ali, o cristão era o judeu que se converteu. Mas agora é um gentil. Mas Deus deixa claro que deu do mesmo Espírito Santo, que fez com que eles nascessem de novo da mesma forma, e que agora não tem mais como impedirmos o batismo. Não tem mais. Olha que interessante isso, irmãos, como os nossos preconceitos, os nossos conceitos religiosos, muitas vezes carregam ou fazem com que a gente haja e julgue e decidam as coisas, independente do que a palavra ensina, independente do que Deus está fazendo, porque a gente acha coisas. Um dos problemas do Evangelho, irmãos, é que quando a palavra não é central naquilo que é a nossa fé, tem muita achologia ao redor. Muita gente que acha muita coisa. O lugar para ter gente que acha as coisas é o Evangelho. Eu acho isso, eu acho que Deus é assim, eu acho que isso. A gente vive achando. E a gente acha porque quer, porque não precisa. As Escrituras têm as respostas, os princípios, os valores. A gente fica achando por preguiça de estudar, por preguiça de ler, por preguiça de entender. Por desleixo, sei lá, por qualquer razão. Por causa dessa religião natural, a maneira que nós encontramos pessoalmente de responder quem é esse Deus. E como esse Deus age, e o que esse Deus faz, e o que esse Deus deixa de fazer. Eu me lembro que no primeiro Natal, no primeiro salãozinho que a gente alugou lá no Rádio Clube, no Natal nós fizemos uma ceia para os moradores de rua. E eu lembro que eu chamei os irmãos, lembro do Tagarro, meu pai, um monte de irmãos, Vidal, saiam pelas ruas, aí parecia aquele texto de Jesus lá, né, que ninguém queria vir. Saiam pelas ruas, vão buscar os moradores de rua. E aí chegavam os moradores de rua e tinha a equipe do banho, tinha a equipe de desembaraçar o cabelo, que era a Carlinha. E o pessoal cozinhou, fez. E eu lembro que no final da noite, muitos dormiram em cima do púlpito, assim. A gente tirou uma foto. E aquela foto foi um negócio impressionante, porque um grupo de pessoas dizia que absurdo, a igreja não é para isso, dormir no púlpito, um lugar santo. Mas se fosse um lugar santo, o que eu estou fazendo aqui? Já imaginou? Se exigisse perfeição para estar aqui, já era, fulminado. E um outro grupo dizia, isso que é igreja, isso que... Então, a grande verdade, irmãos, é que quando a gente julga as coisas, a gente julga de acordo com o que a gente acha. Poucas vezes a gente olha mesmo para as Escrituras para julgar. A igreja nem é aquilo é uma ação da igreja, e nem o púlpito é um lugar santo que ninguém pode estar lá. A igreja está fazendo e usando o seu espaço da melhor forma, sem criar um santuário num lugar, até porque esse aqui ia ser um santuáriozinho dos piorzinhos. Mas fica tranquilo, assim que a ponte Santos Guarujá sair, nossa reforma acaba. Em último lugar, nossa mensagem é sobre um Deus que gera um povo para si. É essa a mensagem. A nossa mensagem é: Deus é quem atrai para si os que Ele quer salvar. Ai, isso deu tanta dor de cabeça para a gente, irmão. Chamaram a gente de tanta coisa.
chamam até hoje, mas é uma mensagem tão simples. Se nosso Deus soberano não pode escolher seu povo, o que Ele pode fazer? Você casou com quem outros queriam que você casasse ou com quem você quis casar? Quando você toma as decisões dentro daquilo que é possível, é você que escolhe ou você sai na rua perguntando para os outros o que os outros querem fazer? Porque chega na hora da família de Deus, todo mundo quer dar palpite em quem deve ser ou quem não deve ser filho. Deus não pode escolher seus filhos. Tem que sai na rua perguntando, será que ele pode ser? Tem um comitê lá nas igrejas. Que tolice nossa, irmãos. Nossa mensagem é sobre um Deus que gera um povo para si. É Deus quem chama, é Deus quem dá novo nascimento, é Deus quem sustenta, e é Deus que completará a obra que Ele começou. É Deus, do início ao fim. A salvação pertence ao Senhor. É Ele quem escolheu lá antes da fundação do mundo, a sua família, e agiu ao longo de toda a história da humanidade, e chegará o momento em que Ele vai concluir essa obra, gerando para si o seu povo. Lá não vai ter ninguém que Deus não escolheu, e não deixará de ter alguém que o Deus tem escolhido. Todos os que Deus escolheu estarão lá. Todos. Porque é Deus que gera um povo para si, irmãos. Olha que interessante, Ele ordenou que fossem batizados. Foi Deus que trouxe para a família dele aqueles que Ele quis salvar. A ponto de isso ficar tão claro para Pedro, para os judeus convertidos ao cristianismo e para os gentios, ficou tão claro que era Deus que tinha escolhido aquelas pessoas para a salvação, que Pedro ordena que esses homens sejam batizados e integrados à igreja. O batismo aqui vai ser, acima de qualquer outra coisa, o símbolo de integração desses homens à comunidade de fé. Eles serem batizados significa que agora eles são igreja. Como é que esses homens poderiam ser igreja completamente fora dos padrões? Entendendo que é Deus que gera um povo para si. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Essa foi a mensagem de Pedro, irmãos. Essa é a nossa mensagem, a mensagem do Evangelho. Não tem outra, qualquer outra mensagem, ela pode ser chamada do que for, menos de Evangelho. O nosso Evangelho, o Evangelho bíblico, é um Evangelho sobre um Deus soberano, que gera um povo para si, que coloca encargo sobre aqueles que chama, que faz como lhe apraz para a glória do seu próprio nome. É nesse Deus que nós cremos. É nesse Deus que nós depositamos a nossa fé. Por mais que humanamente possível alguns desses pontos sejam chocantes para nós, é Deus quem realizou toda a obra. Não tenha vergonha desse Evangelho. É desse Evangelho que Paulo diz que não tem vergonha. Não tenha vergonha de lutar por ele, não tenha vergonha de vivê-lo, não tenha vergonha de defendê-lo, não tenha vergonha de apresentá-lo. Muitas vezes nós nos calamos e pessoas na nossa frente pecam porque nós não queremos ofendê-los. Mas nós estamos satisfeitos de que eles pecando se afastem de Deus. Desde que nós não estejamos maus com a pessoa. Ela que fique má com Deus, o problema é dela. Não faz sentido. Não faz sentido. Você como salvo, você sabe o que Deus fez na sua vida. Você sabe qual foi a transformação que Ele realizou. E é esse o nosso desejo, que Ele realize essa transformação naqueles que estão ao nosso redor, para que essas pessoas também experimentem dessa paz e dessa certeza que está no nosso coração.